Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos. Continuaremos agora a estudar a introdução ao estudo da doutrina espírita em seus itens 7 e 8. Vamos, antes de iniciar o nosso estudo, rogar ao nosso Pai Celestial e ao Mestre Jesus que nos abençoe nessa nossa tarefa. Que nós possamos estar abertos, aptos a entender o conteúdo do livro, que ele seja por nós interiorizado e que esse estudo nos sirva de estímulo para que possamos seguir adiante em nossa jornada de progresso espiritual, nos aproximando de nosso Senhor e das leis que ele colocou para nos guiar nos caminhos da felicidade e da perfeição. Que assim seja. Então, como dizíamos, começaremos agora o nosso estudo dos itens 7 e 8 da introdução ao estudo da doutrina espírita. Muito bem, nós veremos nesses dois itens Allan Kardec esclarecendo sobre, talvez, a possibilidade da ciência material refutar o espiritismo. Bom, a gente já pode dizer com antecedência que Kardec vai dizer que isso não é possível, dado que a ciência das coisas materiais, a ciência corpórea, a ciência física tem o seu objeto de estudo. Então, para que Kardec possa refutar essa ideia, ele fará uma análise que envolve a identificação do objeto de estudo tanto das ciências terrenas quanto do espiritismo, vai comparar essas duas áreas do conhecimento. Ele vai falar um pouco sobre as atitudes daqueles que são considerados sábios ou homens de ciência. E a diferença entre conhecimento e opinião vai aparecer aqui nessa análise de Kardec também. A gente vai perceber que durante o texto vai ter um pouquinho dessa diferenciação que pode ser percebida se nós estivermos bem atentos. Uma diferença entre o que é conhecimento e o que é opinião, para a gente poder identificar. E a gente, então, vai assim seguir os argumentos de Kardec, que passam por esses três pontos principais. A análise do objeto de estudo, repetindo, a análise do objeto de estudo da ciência material, as atitudes, as tendências, as inclinações daqueles que são homens de ciência, homens sábios, homens que conhecem essas ciências, e o tempo todo essa diferença entre o que é uma opinião e o que é conhecimento de verdade. Depois, tudo isso está um pouco mais concentrado no item 7. Depois, no item 8, o codificador ensina sobre as características que a pessoa deve desenvolver em si mesma para que ela possa estudar a doutrina espírita com muito proveito, como que ela deve fazer para estudar a doutrina, e sobre o método que ela deve seguir para desenvolver esse estudo sobre espiritismo. Então, em suma, em resumo, é isso que a gente vai ver nesses dois itens da introdução ao estudo da doutrina espírita. É esse o caminho que Kardec vai apresentar para todos nós, para que a gente possa, então, entender, e tirarmos as nossas conclusões, inclusive nos dias de hoje. A gente sabe que o texto é lá da época de Kardec, meados do século XIX, mas ainda hoje existem argumentos apelativos, muitas vezes falsos argumentos, que falam que a ciência, dizem que a ciência não comprova o espiritismo, portanto ele não existe. Então a gente pode seguir aqui com Kardec essas ideias para que a gente tenha uma linha de raciocínio, que é uma linha de raciocínio boa, argumentativa, racional, razoável, para que a gente possa então entender o que está por detrás dessas afirmativas, não é? A ciência não comprova, então não existe. Bom, vamos com calma, vamos seguindo os argumentos de Kardec, seus ensinamentos, e a gente vai poder ver que não é bem assim, nem tanto a ciência, nem tanto os homens de ciência.
Relembremos um pouquinho. Anteriormente, no item 6, Kardec nos apresentou os princípios básicos da doutrina. E agora ele retoma a sua apresentação sobre o Espiritismo, ele retoma a apresentação de ideias que refutam algumas ideias que são contrárias ao Espiritismo ou a esses princípios básicos que ele colocou. Bom, em se tratando de uma introdução ao estudo da doutrina, agora ele está nos guiando pelos caminhos que nos levam por nós mesmos, não é? A conquista dessa convicção, a conquista desse conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Então, a partir de agora, a gente vai ao item 7 para a gente começar a seguir esses argumentos de Kardec que nos levam, então, a essa importante constatação, como é pensarmos a doutrina por nós mesmos, nos livrando e começando a entender como são as opiniões alheias, o que as envolve, como estão formuladas muitas vezes. Então, vamos colocar aqui um pouquinho agora na tela, comecinho do item 7 da introdução, para a gente poder acompanhar um pouquinho os argumentos de Kardec. Então ele começa dizendo que para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, se não uma prova, pelo menos forte presunção contra o que quer que seja. Vamos dar uma paradinha já por aqui, porque é importante a gente olhar com bons olhos para isso que Kardec está dizendo, né? Ele começa o texto falando sobre oposição das corporações científicas. Bom, como corporações científicas, a gente vai ver que se envolve aqui a ideia dos sábios, das pessoas que estão envolvidas mais diretamente com as ciências terrenas, mas que também envolve a questão disso que ele chama de corporações mesmo, né? De instituições, de áreas da ciência. E é interessante a gente pensar que muitas vezes nós ouvimos dizer a ciência comprova que. Quando a gente ouve isso, a ciência comprova que, a gente precisa ligar o nosso sinal de alerta, porque sobre qual ciência se está falando? Nós temos algumas áreas disso que se chama de a ciência humana. Biologia, química, física, matemática, psicologia, sociologia, são áreas disso que nós chamamos de a ciência humana, não é? Mas o que é essa a ciência que comprova? Na maior parte do tempo, é uma dessas áreas do conhecimento que está sendo referida nessa frase, né? A ciência comprova. Mas qual é a ciência? Porque se a gente olhar num aspecto mais geral, a ciência como instituição máxima não existe. A ciência que nós falamos assim com esse C maiúsculo que Kardec vai colocar aqui no texto daqui a pouco, a gente entende como sendo esse conjunto de conhecimentos humanos. Então, oposição de quem? Desse conjunto de conhecimentos humanos ou de áreas específicas da ciência que haviam sido desenvolvidas até a época de Kardec, ou mesmo que foram desenvolvidas até o nosso tempo, até os dias de hoje. Então, algumas pessoas, os sábios ou alguma ciência, de fato, vai falar contra o espiritismo? E aí já cabe uma pergunta aqui de início, né? O que a matemática pode dizer contra o espiritismo? O que a biologia pode dizer contra o espiritismo? Pode dizer em oposição ao espiritismo. Então vejam que nós precisamos tratar os dois âmbitos disso que se chama de a ciência, para a gente falar de uma oposição de corporações científicas. E é justamente esse o movimento que Kardec vai fazer no texto de agora em diante. Então que estejamos atentos para esse movimento, porque ele é um movimento argumentativo poderoso que vai
nos guiar pelos caminhos de uma análise mais séria que a gente tem que fazer sobre opiniões, sobre questões que chegam para nós e que fazem esse papel de oposição ao Espiritismo. E de modo sério aqui, porque tem esse carimbo, né, esse atestado daquilo que se chama de ciência. Então, vamos lá. Então, para muita gente, quando a ciência diz, né, não, isso não, Espiritismo não, ou Espiritismo sim, isso tem um peso muito forte, né? Se não é uma prova, é uma forte presunção, como está aqui no nosso texto em destaque. Aquilo que a ciência diz. Bom, olha como que ele começa a segunda parte desse parágrafo. Não somos dos que se insurgem contra os sábios, pois não queremos dar aso a que de nós digam que escolceamos. Escolcear é dar coice, né? Kardec está dizendo assim, não, olha, a gente não está fazendo um movimento anti-ciência. Não quero me revoltar, não se trata de revolta contra os sábios, contra os homens de ciência ou contra a ciência. Não se trata de algo assim grotesco, não se trata de um coice, não se trata, né, de... Não é isso que a gente está fazendo aqui. Calma, a gente vai partir para uma análise. E para fazer essa análise, é claro que a gente leva em consideração e grande apreço os homens de ciência e a ciência. E isso que está sendo colocado aqui não é em nenhum sentido que a gente possa imaginar. As palavras de Kardec aqui são sinceras. Ele é um cientista. Kardec é um homem da ciência. Ele é um professor, ele é um pedagogo, ele é um linguista. Ele é um homem envolvido com a ciência. Então ele não está de fato menosprezando nada que tenha ligação com a ciência. Pelo contrário, né? Ele diz aqui que ficaria muito honrado se fosse contado entre os sábios de sua época, entre os homens sábios da ciência. E ele termina o parágrafo dizendo: suas opiniões, porém, opiniões dos sábios, não podem representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. E aqui a gente já começa a ter uma análise um pouquinho diferente sobre as pessoas, a ciência e os homens que têm conhecimentos mais profundos do que a grande maioria das pessoas. Em termos gerais, a opinião do homem de ciência deve ser mais apreciada quando expressa aquilo de que ele mais sabe, daquilo do que ele mais estuda. Nas demais coisas, ela vale tanto quanto a opinião de qualquer outra pessoa. Eu vou voltar um pouquinho o texto aqui na tela para a gente ver que já aparecem aqui já aparece a palavra opiniões. E aqui essas opiniões estão ligadas aos homens, às pessoas, né? As pessoas de ciência. Então, opiniões dessas pessoas são opiniões que a gente deve ouvir, mas a gente tem que partir de um ponto. Elas não representam em todas as circunstâncias algo irrevogável, algo certo, uma certeza que a gente tem sobre um determinado assunto. Qualquer um pode expressar opinião. Claro que quanto mais sábia, mais estudada a pessoa, quanto mais de credibilidade ela tem diante de nós, mas a gente sempre precisa pensar isso. Não é porque essa pessoa disse que é uma verdade irrevogável, que é algo certo. A gente precisa sempre analisar o que todo mundo diz. Então, dentro da especialidade dessa pessoa, como a gente vai ver Kardec argumentar mais para frente, ela tem uma autoridade maior. Um matemático deve ser levado mais em conta quando fala a respeito de matemática. E a gente vai ver Kardec desdobrar isso no texto daqui a pouco. Então, o primeiro argumento aqui do texto, desse item 7, aponta para essa questão da falibilidade ou da infalibilidade dos homens de ciência e de suas limitações. É esse o primeiro argumento. Olha, não é porque são homens de ciência que eles não falham, que eles sabem tudo.
Não estamos nos revoltando contra eles, mas estamos analisando o quanto vale essas opiniões. Então, não são irrevogáveis o tempo todo. Serão certas a maior parte do tempo, talvez, dentro da sua área de estudo. Mas não são irrevogáveis o tempo todo. Vamos seguir um pouquinho no texto. Vamos entrar no. Vamos aprofundar agora essa ideia que Kardec nos dá. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos, tratando de os apreciar e explicar, o campo está aberto a conjecturas, ou conjecturas, se assim o quisermos. Bom, então a gente já começa a perceber que agora o assunto aqui é o campo de atuação da ciência. Se a ciência sai da observação material dos fatos, se ela deixa de querer explicar esses fatos materiais, aí então o campo está aberto para qualquer tipo de conjectura, de qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de suposição. Então a gente fica num campo muito aberto quando a ciência deixa a sua área específica de atuação. Saiu da observação material para explicar certos fatos, abre campo para hipóteses, para presunção, para achismos. É isso que Kardec está dizendo. Então, qual que é a contraposição que o texto já começa a fazer aqui, se a gente parar para prestar bem atenção? Ele está contrapondo aqui opiniões já a conhecimentos. A opinião todo mundo pode ter, mas ela nem sempre é um conhecimento. Quanto aos homens, as suas limitações, a sua falibilidade. Todos nós somos falíveis. Ninguém é infalível. Sejamos os mais sábios que formos aqui na Terra. Todos temos as nossas falhas. A ciência humana é nascida de um conjunto de mentes humanas, algumas geniais, que trouxeram avanços notáveis para o campo do conhecimento. Mas ainda assim, por ser desenvolvida por mentes falíveis, embora num conjunto, né, de conhecimento e desenvolvimento notável e profundamente apreciável por todos nós, a própria ciência, às vezes, tem as suas limitações. É isso que Kardec está dizendo. Esse conjunto de conhecimentos humanos se limita, por enquanto, isso que nós chamamos de ciência, está limitado à observação material das coisas que envolvem a nossa vida. E quando ela sai desse âmbito, quando ela sai desse círculo, essa é a sua limitação, ela então abre margem para que surjam hipóteses, opiniões, conjecturas e assim por diante, como a gente está vendo. Tanto que Kardec escreve na sequência que cada um acaba montando o seu sistemazinho, arquiteta o seu sistemazinho. Cada um arquiteta o seu modo de ver as coisas. E depois quer sustentá-lo para sobrepor sobre os outros. Vamos seguir o texto um pouquinho, porque ele é muito interessante. É o nosso texto em destaque aqui. Não vemos todos os dias as mais opostas opiniões serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Eu gostaria de notar agora que Kardec está fazendo essa constatação, repetimos, né, em meados do século XIX. A gente está aprendendo aqui uma bela lição, a gente está aprendendo a separar conhecimento de opinião. E aqui Kardec acabou de dizer no texto em destaque, vamos até voltar ele um pouquinho na tela, porque é muito interessante. Todos os dias, opiniões opostas são alternativamente aceitas e rejeitadas. Ora, num momento elas são erros absurdos. Depois voltam a ser tomadas como verdades incontestáveis. Repetimos, né? Ele está falando isso lá no meados do século XIX. Hoje, nós estamos aqui em 2024. E a gente ainda vê isso acontecer. Basta a gente lembrar uma coisa curiosíssima que a gente via circular
aqui na mídia há tempos atrás reportagens longas, pessoas falando sobre os malefícios de se comer ovos todo dia. Ovo não pode, ovo faz mal, ovo não. Bom, passa um tempinho, outras reportagens começam a surgir falando agora sobre os benefícios de se alimentar com esse alimento, com esse produto, com o ovo. Ovo é bom, ovo faz bem para a saúde, ele tem determinadas características que auxiliam o organismo. Bom, então a gente via, ora, ovo pode, daqui a pouco, ovo não pode. E assim com diversas coisas que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. Fazer exercícios é bom, daqui a pouco não, fazer exercícios é ruim em demasia. Aí se a gente começa a aprender as limitações, né? Exercício é bom, mas não faça em demasia. Ele desgasta, ele aniquila, ele adoece o corpo se for feito em excesso. Enfim, em diversas condições. Bom, o que a gente está querendo dizer é que esse é um movimento que é assim observável por nós aqui hoje, quando o assunto é as descobertas humanas, os estudos humanos a respeito da vida e das circunstâncias aqui na Terra. Então, Kardec aponta para isso há mais de 150 anos e a gente ainda é capaz de observar que é preciso que nós tenhamos um bom senso profundo para a gente poder separar aquilo que é opinião daquilo que já é um conhecimento fundamentado, daquilo que já é um conhecimento de fato. Ele vai terminar esse segundo parágrafo dizendo o seguinte: os fatos, eis o verdadeiro critério. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado. Antes de qualquer tipo de opinião, a gente tem os fatos. É preciso voltarmos os nossos olhos aos fatos. Esse é o nosso critério de análise, os fatos. Por isso, anteriormente, aqui nesse texto de introdução ao estudo da doutrina, Kardec se esforçou tanto para que ele pudesse mostrar que os fatos das manifestações físicas eram fatos reais, que não eram embuste, que não eram prestidigitação, como ele falava, que não eram enganação, que não eram números de mágica. Não, os fatos eram reais. Por isso ele se esforçou tanto para desenvolver esse movimento, para nos mostrar que os fatos estavam ali. Bom, a partir do momento em que a gente tem fatos, aí então a gente passa a estudá-los. E aí a gente cria algo que nos leva ao conhecimento. Então, na introdução agora da doutrina espírita, a gente está começando a aprender o caminho pelo qual nós construímos conhecimento, através da análise de fatos. Então, quando dizem para a gente que tem um fenômeno acontecendo, a primeira coisa que a gente identifica é: o fenômeno é real? Ele é um fenômeno novo? Ele é um fenômeno que já foi estudado? Qual é a característica desse fenômeno? E a partir daí é que a gente começa a criar conhecimento. Então é preciso limpar o terreno do conhecimento, é preciso abrir novas portas para que possa-se, então, avançar. Senão a gente fica preso naquilo que a gente pensa que a gente conhece, como se aquilo que a gente pensa que a gente conhece fosse a totalidade dos conhecimentos, e não é assim. Continua o texto, né? Kardec argumenta agora que em relação às coisas notórias, essas coisas notórias aqui, Kardec está se referindo aquilo que é notório é aquilo que já é amplamente conhecido, aquilo que não precise mais ser comprovado, algo que já é um conhecimento posto, um conhecimento conquistado, né? Em relação a essas coisas, a opinião dos sábios é certamente fidedigna, como ele escreve no texto, e eles ali vão se desenvolver, vão mesmo saber mais do que outras pessoas, do que o vulgo, né? Do que o homem que não estudou essas coisas a fundo. E aí agora ele completa dizendo que, no entanto, naquilo que toca, nosso texto em destaque aqui,
a princípios novos, não é bem assim que acontece. Por isso dizíamos agora, né? A gente vê o fato, ele é real, ele diz respeito a algo já conhecido. Se já diz respeito a algo conhecido, tem algum tipo de homem, algum tipo de sábio, algum tipo de ciência já colocada, já desenvolvida, que trata daquilo. Agora, quando é um princípio novo, a opinião dos sábios quase nunca é mais do que hipotética. Olha aqui o que a gente está aprendendo, né? É claro que isso tem que ser assim. Claro que isso precisa ser assim. Porque aquilo que está se apresentando é uma coisa nova. Não é algo já estudado. Então a gente não precisa partir do ponto de que esses homens de ciência, esses homens sábios, conhecem aquilo, porque é uma coisa nova. Aqui o codificador fala sobre os sábios, mas, de modo geral, todos nós temos limites por causa de nossos conhecimentos limitados. Então a gente emite opiniões nós mesmos, muitas vezes que são hipotéticas e que, portanto, não podem ser tomadas como verdade. Quando essa hipótese é colocada por homens de ciência, eles proferem a palavra, muitas vezes, de uma forma tão incisiva, né? De uma forma tão eloquente, de uma forma tão segura, que às vezes a gente toma isso como uma verdade. E quando é proferida por nós, pessoas um pouco mais menos estudadas, pessoas um pouco mais comuns, a gente normalmente diz, eu acho que. Eu acho que isso deve estar acontecendo por causa de tal coisa. Mas mesmo quando a gente diz eu acho que, a gente não admite que digam o contrário do meu achismo, né? Da minha opinião. Mesmo que a gente identifique que é só uma opinião dizendo eu acho que. Então, o que a gente está tratando aqui é dessas inclinações que nós temos diante dos conhecimentos já adquiridos. Muitas vezes eles criam em nós preconceitos que nos fazem ter uma tendência a enxergar o mundo dentro de uma esfera limitada dos conhecimentos que nós mesmos temos. Então, a gente vê acontecendo esse fenômeno no nosso dia a dia, não apenas com homens de ciência. E aí a gente volta um pouquinho naquilo que a gente dizia no começo do estudo. Por causa dessas circunstâncias que a gente está aprendendo a analisar aqui com Kardec, muitas vezes a gente diz, isso não existe porque a ciência não comprova. Para a gente ficar no contexto aqui do Livro dos Espíritos, espiritismo não existe, a ciência não comprovou a existência dos espíritos. A ciência não comprovou a reencarnação. A ciência não comprova a existência de Deus. Então, essas coisas não existem. A gente ouve muito falar isso, ainda nos dias de hoje. Bom, essa linha de raciocínio é uma linha de raciocínio bastante equivocada. Porque só para a gente falar assim, de algumas coisas em relação ou pelo menos um exemplo relativo à própria ciência material mesmo, a gente pode lembrar, por exemplo, que os buracos negros eram só teoria. Eles nasceram de uma teoria um pouquinho anterior à teoria da relatividade geral de Einstein. Depois foram crescendo com a teoria da relatividade. E eles existiam em teoria. Estava no papel, cálculos da brilhante mente de Einstein e de outros cientistas brilhantes contemporâneos desse físico inesquecível para o planeta Terra, dadas as suas contribuições de valor imensurável para a humanidade. Mas naquele momento os buracos negros eram apenas teoria, a ciência não comprovava. Então isso significa que eles não existiam? Claro que não. Tempos depois, os nossos telescópios agora mais desenvolvidos foram capazes de captar esses buracos negros, captar a influência desses corpos no universo, de se comprovar através da observação.
Então, muito cuidado com essa linha de raciocínio. Não é porque a ciência não comprova que não existe. Nós temos um dilema ainda hoje: vida fora da Terra? Que tipo de vida a gente procura fora da Terra? A doutrina espírita nos ensina que os mundos são habitados ou por espíritos que não têm a mesma constituição física que a gente. Em mundos mais avançados não revestem corpos físicos pesados como os nossos. Ou são mundos ou mais primitivos que o nosso, portanto, corpos humanos, ou então mundos iguais aos nossos, que estão por aí espalhados pela criação. Dada a imensidão do universo, a sua infinitude, o tamanho dessa criação de Deus, como que a gente pode dizer que porque a ciência não encontrou vida fora do planeta Terra, vida como nos moldes, né, nos modelos que nós procuramos fora da Terra, que ela não existe fora da Terra? Ela pode existir, inclusive, em modelos que nós não conhecemos. Então, que os preconceitos que a gente tem relativos ao nosso conhecimento já criado, né? Esse conhecimento que a gente já tem. Ele não pode ser impeditivo para a gente crescer. Nós temos então dois problemas a serem tratados na nossa relação com o conhecimento. As opiniões, que devem ser entendidas como opiniões, como hipóteses, e os preconceitos, as nossas ideias já formadas, pré-concebidas. Vamos seguir um pouquinho o texto, porque agora Kardec vai apresentar para a gente as conclusões, né, dessas ideias que ele está colocando. Estamos aqui no texto destacado. O sábio tem mais preconceitos do que qualquer outro, diz Kardec. Porque uma propensão natural, olha que uma inclinação, o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou seus conhecimentos. O que ele está querendo dizer com isso? Que o matemático, por exemplo, não vê prova satisfatória senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo aos elementos, e assim por diante. As pessoas têm essa tendência de procurar as explicações dentro daquilo que elas conhecem. Aquele que se fez um especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. E assim é conosco, no nosso dia a dia. A gente, inclusive, faz uma ideia do que é a vida, de como ela se apresenta para nós, e a gente vive de acordo com essa ideia que a gente faz. Mas tudo isso, Kardec diz que é uma consequência da fraqueza humana. Que interessante, né? É uma consequência das nossas próprias limitações. A gente não quer que o mundo nos traga surpresas. A gente não admite que a gente não sabe tudo. A gente tem esses entraves na nossa vida. Cada um está acostumado a ver a vida de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com aquilo que ele aprendeu, que lhe foi ensinado, de acordo com o que acha ser o melhor para si, de acordo com a visão que ele faz da vida. E para a gente sair agora só um pouquinho desse âmbito da ciência, e a gente buscar um exemplo disso que a gente está dizendo dentro das obras complementares ao estudo da doutrina, eu gostaria de citar agora, para quem não leu, a leitura é excepcional, um dos melhores livros espíritas de todos os tempos, o livro Paulo e Estevão. Ali ele narra a biografia de Paulo de Tarso. E a gente ainda no começo do livro, o spoiler vai ser bem pequenininho, vocês podem ficar tranquilos. Não vou dar um spoiler muito grande para quem não leu. No começo do livro, a gente vê um Paulo de Tarso um tanto quanto envolvido com as coisas materiais, com as coisas terrenas. Ele fazia uma visão da vida em que ele pensava em colocar a sua cultura, a sua religião acima das outras terrenas, que o seu povo fosse dominar os outros povos da terra. Ele era uma pessoa voltada a essa vida material, ao progresso material, ao sucesso das coisas terrenas, e fazia uma concepção da vida que era uma concepção restrita ao seu âmbito de ação, ao âmbito cultural, religioso do seu povo. Bom, acontece que naquela época o movimento da doutrina de Jesus, o movimento dos primeiros cristãos,
já começava a surgir. E Paulo começa então a perseguir esse movimento, começa a perseguir esses cristãos, porque como que algumas pessoas, na mente dele, né, como que algumas pessoas poderiam se dar a tarefa, nada nobre, nem um pouco nobre, de seguir um humilde carpinteiro que foi embora desse mundo através da cruz, como um homem criminoso. Como que eles podem seguir esse homem? Não fazia o menor sentido isso para Paulo. A vida para ele era outra coisa. Não era isso. Esses homens estavam profundamente equivocados para ele, na visão dele. Até que a história segue e Paulo, então, depois de alguns sofrimentos pungentes, depois de muitas demonstrações de que Jesus era algo real, era o caminho correto, que Jesus era o Filho de Deus na terra, que ele veio em messianato, que ele veio completar os ensinamentos que Paulo precisava, que todos nós precisamos ainda, né, para o nosso progresso. Depois de várias demonstrações, de muitos sofrimentos, de pesados equívocos, então Paulo, em caminho no deserto, eu não vou contar a história, eu prometi dar pouco spoiler, né, mas ele se encontra com Jesus. E então ele percebe algo que é muito difícil para a gente de admitir. A frase talvez mais difícil, uma das mais difíceis que o ser humano tem para dizer durante a sua jornada terrena. Eu estava errado. Paulo, né, não diz essa frase desse modo no livro, mas é o momento de admitir que estava errado. Que havia alguma coisa que mudaria tudo e que eu não havia percebido. E a gente faz isso algumas vezes no decorrer da nossa vida terrena. E a gente tem que estar atento para que a gente não faça isso muitas vezes. Não são só os homens sábios. Todos os homens têm essa inclinação a colocar hipóteses de acordo com aquilo que conhecem e a terem preconceitos em relação às coisas novas. Aqui a gente tem esse exemplo de Paulo para que a gente possa pensar um pouco também as nossas vidas. Vale a pena a leitura do livro, fica como dica, como indicação. Bom, então o que cabe a cada um de nós? Né? Identificar o que a gente conhece, a contribuição que a gente pode dar, isso cabe a nós e a todas as pessoas aqui na Terra. Sermos verdadeiros naquilo que a gente conhece e naquilo que a gente pode fazer de verdade uns pelos outros. Então até aqui a gente viu análise de Kardec a essas limitações que os sábios têm, que nós também temos, e em relação à sua capacidade de contradizer a doutrina espírita. Então não é uma questão de ser incapaz de contradizer a doutrina. É uma questão um pouco mais profunda. É que preconceito e orgulho os impedem de estudar de verdade a doutrina, para que formem, né, opiniões melhores. Termina o texto, né, desse parágrafo dizendo que eu não tenha em melhor conta suas opiniões, ele está se referindo aos sábios, né, negativas acerca do espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Então o que Kardec está dizendo aqui para a gente? Cada um com a sua área, cada um no seu âmbito. E que para as coisas da doutrina a gente tenha uma postura diferente. Agora aqui uma coisa interessante. Nosso texto em destaque. As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Há aqui uma diferenciação, uma distinção de extrema importância para nós que estamos aprendendo a estudar a doutrina espírita. Lembremos, o texto começa se referindo às instituições. Portanto, agora é hora de falar da ciência em geral, das corporações científicas, né? Então agora é hora de falar da ciência em geral. E para fazer isso, Kardec expõe essa distinção a qual eu me referi, essa diferença entre a doutrina espírita e as ciências da matéria.
A diferença central é o objeto de estudo, é isso que ele está dizendo aqui para nós. As ciências ordinárias têm como objeto de estudo as propriedades da matéria, é isso que as ciências ordinárias estudam, as ciências que nós já conhecemos. A doutrina espírita estuda fenômenos espíritas que nascem de inteligências de espíritos, como nós já vimos anteriormente. São espíritos que têm vontade própria e que causam esses fenômenos. Portanto, são dois objetos de estudo completamente diferentes. E Kardec já tinha nos dado a dica no parágrafo anterior. Professor excepcional, né? Que eu não tenho em melhor conta as opiniões dos sábios, dos homens de ciência sobre o espiritismo, mais do que o parecer de um arquiteto sobre questão de música. Contanto, claro, que esse arquiteto não seja também músico, né? Levando em consideração isso. Então veja, o objeto de estudo de um arquiteto é um. O objeto de estudo de um músico é outro. Kardec já disse isso nas entrelinhas anteriormente. Cada um tem um objeto de estudo diferente. Cada um tem condições especiais, cada um tem o seu ponto de partida. As condições especiais das coisas da matéria a gente conhece, a gente sabe que é preciso reproduzir o fenômeno dentro das coisas materiais, a queda dos corpos, por exemplo. Preciso reproduzir essa queda dos corpos, medi-las, refazer, ver como se reproduzem, mudar os ambientes, e isso é estudo científico. As condições para o estudo do espírito são encontradas na interiorização que fazemos em nós mesmos e também nos fenômenos que o lado de lá da vida apresenta para o lado de cá, nas manifestações mediúnicas, nos fenômenos mediúnicos. Então, vejam, são outras condições, são outros pontos de partida. Uma coisa muito importante que se dá é, quando a gente vê propriedades da matéria, a matéria é manipulável por nós. Nós manipulamos a matéria do modo como nós queremos. Agora, quando se trata de estudar fenômenos espíritas, eles não se dão como a gente quer. Eles se dão como os espíritos querem nos apresentá-los e quando eles querem nos apresentá-los. Não estão ao nosso bel prazer. Então vejam, são outro ponto de partida, outras condições, e tudo isso tem que se levar em conta. Porque senão a gente não pode dizer que porque eu não faço como eu quero, como faço dentro das ciências da matéria, o fenômeno não existe, que ele é falso. É isso que Kardec está dizendo. Então é outro tipo de tratamento, é outro tipo de estudo. Então, uma espécie de conclusão aqui, né? Ainda dentro do próprio parágrafo. A ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Ela não tem que se ocupar com isso. O objeto de estudo dela é outro. Olha aqui que interessante. A gente não recorre à ciência para falar sobre espiritismo, a nenhuma ciência da matéria. A gente percebe agora que são duas coisas distintas. A gente percebe que são duas coisas que não se misturam. E cada uma tem o seu âmbito de ação, embora as duas sejam muito importantes para o conhecimento humano. De novo, não se trata de um ataque às ciências materiais. Não é isso que Kardec está fazendo. Ele está colocando cada coisa no seu lugar. Cada uma das coisas dentro do seu âmbito de ação. Vai dizer ainda aqui na sequência do texto, no nosso destaque. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal, que os sábios, como indivíduos, podem adquirir. A abstração feita da qualidade de sábios. Bom, o que significa isso? Que para que eu possa avançar no estudo da doutrina, sendo um sábio ou sendo uma pessoa comum, sendo um homem de ciência ou uma pessoa comum, eu preciso abstrair dessa minha condição. Eu preciso sair desse âmbito meu de conhecimento. É preciso que eu entenda que existem coisas que eu não conheço e começar do zero outra vez. Começar a estudá-las outra vez do princípio, para criar um novo conhecimento. Vamos para a conclusão desse parágrafo para a gente poder avançar no texto. É ilógico imaginar que um homem deva ser grande psicologista?
porque é eminente matemático. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Outro argumento. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e, porque não a encontra, vou pular um pouquinho, conclui que ela não existe. O anatomista procura a alma humana, de novo, o anatomista estuda o corpo físico, o corpo material. Ele abre o corpo humano, disseca o corpo humano, não encontra a alma e, portanto, diz ela não existe. Porque ele está com um ponto de vista exclusivamente material. Olha os exemplos que Kardec usa aqui, né? Como não misturar as ciências. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Então, a conclusão do parágrafo nos leva a isso. O Espiritismo não é da alçada da ciência. Qual o poder que a ciência tem para dizer se o Espiritismo é verdadeiro ou não? Nenhum. Nenhum poder. Vamos seguir o texto mais um pouquinho, vamos aproveitar o parágrafo seguinte. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, os sábios se renderão à evidência. Então, Kardec está propondo aqui que haverá um movimento contrário. Nesse tipo de questão é preciso que as massas aceitem primeiro, para que depois a ciência se ocupe disso de forma, ou os sábios, né, se ocupem disso de forma correta. Poder do tempo, das leis imutáveis de Deus se apresentando constantemente. Uma hora a gente tem que se render a essas evidências. A espiritualidade se mostraria, como está acontecendo exatamente nesse momento no planeta Terra. É que muitas vezes a gente não volta os nossos olhos a isso. Mas nós temos diversos artigos agora, novos, né? Eu cito, por exemplo, um artigo do periódico O Globo, na sua área de medicina, falando que a espiritualidade, olha o título do artigo, né? Espiritualidade na medicina não garante cura, mas sem ela fica mais difícil. Já é uma reportagem. Outro periódico, na BBC, cientistas investigam como a espiritualidade pode ajudar a saúde do corpo. Revista de Medicina de São Paulo, texto de Marcos Zulian Teixeira. Interconexão entre saúde, espiritualidade e religiosidade. A importância do ensino, da pesquisa e da assistência na educação médica. Então, a gente já começa a perceber que existem fortes evidências de que espiritualidade, religiosidade, tudo isso influencia na nossa vida. E agora, as ciências terrenas estão se voltando a esse estudo, estão cada vez mais procurando. São inúmeros artigos já acadêmicos, artigos em diversos jornais, em diversas plataformas, de pessoas que estão desenvolvendo estudos sérios sobre isso. Bom, Kardec vai encerrar esse parágrafo citando dois exemplos bem interessantes para a gente pensar, relativos ainda às coisas materiais. Ele fala que membros da douta Assembleia de 1752 gargalharam diante de Franklin quando ele falou sobre para-raios. E depois, numa outra ocasião, fizeram a França perder as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor, porque dizendo que o sonho de Fulton era um sonho irrealizável. Então, a própria ciência, às vezes, impede a ela mesma, por causa dessas suas limitações, né, desses seus preconceitos. Vamos seguir o texto, então, mais um pouquinho. A gente vai agora ao 6º parágrafo desse texto, porque Kardec agora começa a resolver para a gente a questão, e ele vai dizer aqui, estou pegando aqui no nosso destaque, mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso. Olha aqui onde a gente queria chegar. Aqui Kardec começa a encaminhar para a gente os lados corretos, os caminhos corretos, melhor dizendo, para um estudo de coisas novas, como ele disse. Bom, homens erram, a ciência erra. O bom senso é a questão, o bom senso é a solução. Homens de gênio, dirá Kardec, aqui, um pouquinho adiante só no texto, também estão entre os adeptos da doutrina.
Não vale o argumento de que a doutrina é para pessoas simplórias, para pessoas ignorantes, porque homens de gênio também são espíritas, desde lá da época de Kardec, Leon Denis, Camille Flammarion, bem, assim, entre muitos outros. Isso acontece também em nossa época. Nós vemos pessoas de gênio que também estão entre os adeptos da doutrina espírita. Então isso também não é argumento, que a doutrina seria para pessoas ignorantes. Andamos um pouquinho seguindo os argumentos de Kardec. No parágrafo 7, a gente tem uma espécie de conclusão já, início de conclusão do texto desse item 7. Vamos ao nosso destaque. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Então, olha lá, bom senso, essa limpeza de terreno que a gente está aprendendo a fazer em relação a preconceitos, inclinações, a conhecimentos já adquiridos, a gente limpa tudo isso. E aí, então, a gente tem campo aberto para seguir nesse novo conhecimento que está sendo dado. Bom, último parágrafo desse item 7. Frase notável para usarmos em todos os momentos da nossa vida, inclusive para nós mesmos. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. A nossa razão, o nosso raciocínio é falível. A gente falha, a gente erra. A gente não analisa bem as coisas. Muitas vezes acontece. Preciso admitir isso. E aí ele vai encerrar esse texto dizendo que o que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Infalível só Deus. Todos os outros seres são falíveis. E o final, Kardec diz que o homem não chegou ao seu apogeu, não sabe tudo, e nem a natureza lhe mostrou a última página de seu livro. Então nós ainda temos muita coisa a aprender. É isso que diz Kardec no final desse texto, no qual ele analisa a ciência e sua capacidade de nos falar sobre a doutrina espírita, sobre se a doutrina é verídica, se ela não é. Bom, se a ciência das coisas materiais se mostra incapaz, e ele já nos deu as premissas para a gente conquistar por nós mesmos, né? Nos livrarmos desse nosso orgulho, nos livrarmos de conhecimentos pré-adquiridos, abrirmos terreno para que a gente possa, assim, aprender. Agora a gente vai ver no texto o caminho, o complemento desse caminho para que a gente possa aprender a doutrina espírita. A gente está vendo que hoje, aqui no planeta Terra, já existem esses esforços de vários cientistas no sentido de estudar as evidências que apontam para a necessidade do entendimento dessa relação entre homem e espiritualidade, homem e religiosidade. E agora a gente vê, né, que a gente tem uma luta individual para ser feita, ou uma tarefa, melhor dizendo, individual para ser realizada. Que é essa tarefa de nos dedicarmos ao estudo da doutrina espírita, para que a gente cresça nesse âmbito. Então vamos aos parágrafos do item 8 e aquilo que Kardec nos ensina. Em primeiro lugar, um estudo sobre coisas tão novas e tão grandes, que a gente tem um errinho de português no texto, né? Tão novas e tão grandes, de coisas tão novas e tão grandes, só pode ser feito com utilidade por homens que têm essas características que estão sendo apontadas aí. A gente tem as qualidades que se espera de alguém que queira estudar o Espiritismo. Eu já vou acrescentar que não apenas Espiritismo, qualquer âmbito de estudo da vida. Aqui o codificador, a gente sempre lembra, né? Kardec era um excelente pedagogo. Então a gente não pode desprezar esse ensinamento que ele está nos dando, não, para aprender coisas novas, né? Limpar terreno, nos vermos livres de preconceitos, livres de orgulho, para a gente aprender. É isso que leva a gente a aprender. Não só Espiritismo, mas qualquer coisa. Então, o que esses homens têm que ter? Primeiro destaque, qualidades internas da pessoa. Tem que ser uma pessoa séria,
perseverante, livre de prevenções, animada de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então tem que ter essas características. Quem não tem, que cuide de desenvolver através da disciplina. Muito importante. O segundo ponto diz: não sabemos como dar esses qualificativos, essas qualidades, né? As pessoas que julgam a priori. Julgar a priori, aquelas pessoas que julgam sem ter se envolvido com aquilo, sem ter analisado, sem ter estudado. Ela olha, faz um julgamento superficial, a priori, né? Antes de estudar, antes de se envolver, antes de aprofundar. Então Kardec diz, não sabemos como dar essas qualidades acima, né? Ser sério, perseverante, etc. As pessoas que não imprimem a seus estudos continuidade, regularidade e recolhimento, que são indispensáveis. Que são essas três coisas citadas aqui por Kardec? Continuidade é isso que ele está nos mostrando desde que começou o Livro dos Espíritos. É uma ideia puxando a outra, um argumento completando o anterior e introduzindo o seguinte, como a gente acabou de ver agora há pouco na questão dos objetos de estudo serem diferentes, né? Ele dizia, olha, esse profissional aqui, essa pessoa que é arquiteta, não se envolve com música. E na sequência ele diz, objeto de estudo da ciência da matéria é a matéria. Objeto de estudo do espiritismo é o espírito. Então, continuidade. As ideias se formam por continuidade. As ideias têm que ser progressivas. O conhecimento tem que ser progressivo. Tem que ter um encadeamento entre um e outro, entre uma informação e outra. É isso que Kardec está ensinando. Regularidade é estudar sempre. Não uma vez por semana, só aquele diazinho que eu vou lá no Coen, só aquela horinha estudando o Livro dos Espíritos, só aquela horinha, aqueles 15 minutos do Evangelho no Lar. Não. É necessário regularidade, é preciso estudar sempre. E por fim, o recolhimento. Recolhimento é esse momento em que a gente deixa o estudo, prática ali do estudo, e que a gente se recolhe, que a gente medita, pensa, avalia, analisa tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente estudou. Olha aqui o caminho apontado por Kardec para a aquisição de conhecimento espírita ou qualquer outro. Abstenha-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção os fatos. Olha só, quem não quiser ver os fatos, abstenha-se. Não fale sobre a doutrina. Quem não quiser, né, seguir esse caminho de estudo, não fale sobre a doutrina, por favor. E nem sobre qualquer outro assunto, a gente poderia completar, né? Se não quer estudar, não quer conhecer, abstenha-se. Abstenha-se. Isso também é um certo tipo de colaboração. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. Então, também é um tipo de contribuição. Segue o texto. Dizendo agora, Kardec, assim, ele passa um pouquinho adiante e fala um pouco mais sobre... Ele desmembra um pouquinho, aprofunda um pouquinho as ideias que ele colocou de continuidade, regularidade e recolhimento. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, muitas vezes a gente não tem uma resposta imediata e sensata e boa para questões graves, né? Questões profundas que são colocadas. Então, preciso ter continuidade, estudar sempre. O encadeamento e o desenvolvimento das ideias é algo que precisa ser feito, como a gente já viu. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência, cujas primeiras palavras ignore? Olha aqui, de novo, um exemplo de Kardec. Essa pedagogia excepcional, né? Falando de método de estudo para a gente. A primeira coisa que Kardec fez aqui na introdução ao estudo da doutrina espírita foi apresentar as novas palavras. Não adianta a gente querer discutir assunto algum se a gente não souber o significado das palavras principais que a gente está usando. Se a gente, para ficarmos no âmbito do espiritismo, né? O que significa espírito? O que significa alma? O que significa perispírito? Se a gente não entende o significado dessas palavras, a gente não vai conseguir discutir e aprofundar conhecimento.
Então, esse conhecimento, diz Kardec no final do parágrafo, pode se dar também, né, através das nossas relações com os espíritos. Para que seja assim, é preciso com eles fazer um curso, diz Kardec. Um curso no sentido de caminhar juntos, né? Um percurso, um caminho, de aprofundar ideias, trocar conhecimentos. É isso que Kardec está dizendo. E aí, então, cabe ao último item falar um pouquinho sobre esses professores que a gente pode ter. Depois de ter apresentado, então, essas características de um estudo sério para um estudante desenvolver, de ter falado um pouquinho sobre esse encadeamento, sobre essas principais características, agora tem uma coisa que é importante. Estudar bem também é escolher bem os professores. Então, de bom tom, né, apresentar o método, o jeito de estudar, é isso que Kardec está fazendo. Apresentar também a forma de se relacionar bem com os espíritos que podem nos ajudar. Bom, então aí para fazer isso ele apresenta o terceiro e último parágrafo desse item 8, que encerra o estudo de hoje. Os espíritos superiores só comparecem a reuniões sérias. E essas reuniões precisam ter perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Então aqui a receita para a reunião séria, para que ela crie as condições para que espíritos superiores se apresentem. A gente não pode ter leviandade dentro das questões que a gente vai colocar. A gente precisa ter pessoas criteriosas. A gente precisa criar esse clima, se é que a gente vai criar esse ambiente, né, essa estrutura espiritual para que ocorra uma reunião onde espíritos dessa ordem possam se apresentar. Se não for assim, um problema grave, né? Quem vai responder essas questões? A gente já viu que se entre os cientistas, se entre as pessoas encarnadas, existem muitas vezes pessoas que respondem de modo frívolo, de modo a priori, de modo sem julgamento, entre os espíritos é a mesma coisa. E a gente precisa se precaver disso. Finalzinho do nosso texto. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Então, quando a nossa forma de estudo for o contato com espíritos, não for os livros, não for as palestras, não for, né, os grupos de estudo, quando forem as informações que vêm dos espíritos, quando esses forem os nossos professores, a gente tem essa tarefa a mais de criar um bom ambiente nas reuniões mediúnicas para que bons espíritos nos auxiliem. Sejam reuniões de estudo, sejam reuniões de auxílio. Existem muitas reuniões mediúnicas hoje de auxílio a espíritos que não sabem que desencarnaram, que estão arrependidos, que estão em sofrimento e assim por diante. De qualquer forma, nós temos que criar esse bom ambiente para sermos bem orientados, bem intuídos, protegidos durante essas reuniões. Então, mais uma possibilidade de aprendizado que foi muito utilizada por Kardec. Contato mais direto com espíritos superiores. Kardec fez muito isso na sua época. E recebeu aqui os princípios da doutrina que ele está nos transmitindo já a partir do texto que estamos estudando. Então, estudar com seriedade, estudar com perseverança é a orientação final do codificador para todos nós. E vamos encerrar o nosso estudo lembrando de algo importante que nós temos dentro da doutrina. Está contido no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. É o item Aliança da Ciência e da Religião. Nós não podemos esquecer nunca. Nós precisamos insistir mais um pouquinho de que o que Kardec faz nesse texto que nós vimos não é tirar o mérito da ciência terrena e da ciência material. Não, não é isso em momento algum. É colocar cada coisa no seu devido lugar. Nesse item, Aliança da Ciência e da Religião, repetimos, contido no capítulo 1, do Evangelho segundo o Espiritismo, dentro desse item, a gente aprende que a ciência e a religião são duas grandes alavancas da inteligência humana. São alavancas para o progresso dos homens.
A ciência da matéria revela as leis do mundo material. Agora, a ciência, a religião, a doutrina espírita revela as coisas do mundo espiritual, as leis do mundo moral. São importantíssimas também da gente aprender e desenvolver. E a gente às vezes não quer desenvolver porque a gente tem um pouquinho de orgulho, e esse orgulho vem, né, de um certo lado, daquela dificuldade que a gente tem de admitir lá com Paulo de Tarso que a gente não sabe tudo, e por outro lado, desse medo da mudança que isso vai provocar em nossas vidas. Então a gente precisa romper com esse limite que a gente tem. Aprender das leis morais e renovarmos a nossa existência, fazermos coisas diferentes, mais profundas, em prol do espírito. Assim a gente vai perceber que, no decorrer do tempo, como a gente apontou aqui, e como o Evangelho aponta também nesse item, a ciência terrena vai deixar de ser exclusivamente materialista, ela vai se aprofundar pelas áreas do conhecimento das coisas morais e espirituais. E ao mesmo tempo em que a religião vai começar a perceber que ela tem uma proximidade muito grande com as coisas da ciência material. Porque as duas refletem a lei de Deus, as duas estudam âmbitos diferentes da lei de Deus, portanto são complementares. São complementares. E o que aproxima essas duas ciências, sem dúvida nenhuma, é o conhecimento das leis que regem o nosso universo espiritual. E as relações, o conhecimento das relações entre o universo espiritual e o mundo corpóreo. Eu deixo uma frase, um pedacinho apenas, desse item, Aliança entre Ciência e Religião, do Evangelho segundo o Espiritismo. Escreve Kardec. Fáceis são de prever as consequências disso, que a gente está dizendo, né? Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é lei de Deus. Então, esses nossos esforços para vencermos as nossas inclinações, os nossos preconceitos, orgulho, o conhecimento que a gente já pensa ter, essa predisposição para um estudo aprofundado, para maiores esforços, para que a gente possa então criar forças morais em nós para modificar de fato a nossa vida e viver em função dessa nossa dupla realidade, né? Espíritos encarnados vivendo em um mundo material. É tudo isso que Kardec está nos ensinando a desenvolver. Para quê? Para o nosso progresso, para o nosso avanço, para a nossa felicidade. É isso que está no nosso horizonte. Queridos irmãos, queridas irmãs, deixamos agora então o nosso agradecimento pela companhia no estudo, o abraço fraterno e o convite para que a gente se veja na semana que vem. Até lá, se Deus assim permitir.